qual faculdade você estudou? Eu comecei na Universidade de Castelo Branco, fiz 6 períodos lá. Aí foi quando eu comecei a trabalhar aqui na Band. Para ficar mais próximo do trabalho, eu troquei e agora eu estou fazendo na Faixa, que é a Faculdades Integradas Hélio Alonso, aqui em Botafogo. Você ainda está estudando jornalismo? Ainda estou estudando jornalismo, acho que ainda tem mais um pouquinho para estudar, tem pelo menos mais um ano aí pela frente, porque trabalho e faculdade é sempre um pouco complicado você conseguir conciliar os horários. Então eu decidi deixar a faculdade bem devagar, colocando poucas matérias e tocando a vida profissional. Por que jornalismo? Então, eu comecei a faculdade fazendo publicidade. No início as turmas eram juntas, então você tinha aquele tempo para escolher se você ia ficar com a publicidade ou com o jornalismo. E logo nas primeiras aulas de jornalismo eu senti um pouco mais de... que a minha vocação era o jornalismo, porque eu não me identificava muito com a publicidade, apesar de achar genial a ideia de você criar, conseguir vender alguma coisa, mas eu me preocupava mais com a prestação de serviços. Então eu fui sempre puxando um pouco mais para o jornalismo, então logo no segundo período eu já passei para o jornalismo e estou até hoje e não me arrependo. Por que escolha pela rádio? Foi uma escolha ou aconteceu? Pois é, e curiosamente, quando eu ainda estava no terceiro período, quarto, que eu comecei a procurar estágio, eu sempre falei sobre isso com os meus amigos. Falei, eu queria começar no rádio, porque o rádio é uma escola, você aprende a improvisar, você aprende a reduzir teu texto, porque no rádio você não tem tanto tempo para escrever disponível como você tem no jornal impresso, por exemplo. Então eu acho que o rádio, eu sempre acreditei que o rádio fosse me passar uma experiência boa e, de fato, o rádio tem todo um diferencial assim, para os outros meios de comunicação. O que eu penso assim do rádio é o seguinte, o imediatismo é aquele lado do jornalismo que te seduz, sabe? Apesar de ser muito cansativo, às vezes você está numa situação, por exemplo, na rua, tem um factual acontecendo, você está no ônibus voltando para casa e você tem um problema no ônibus, sei lá, tem um incêndio. Você desce do ônibus na hora, você tem aquele imediatismo, você pega o teu celular, liga para a rádio e você entra no ar na hora. Coisa que na televisão não é tão simples assim. No impresso, menos ainda, porque você tem que produzir para o dia seguinte. Então, eu comecei com essa ideia de ter uma experiênciazinha no rádio, só que depois que você começa a trabalhar com isso, é o que a gente chama de cachaça, você acaba viciando. Então eu não consigo imaginar para o futuro, assim, eu trabalhando em outra área sem ser o rádio. Posso mudar, passar para fazer esporte, fazer política, qualquer coisa, mas que seja dentro do rádio, que é uma experiência única. Então você considera o rádio a forma mais rápida de passar informação? Sem dúvidas. Hoje você tem, por exemplo, aqui na Band News FM, algo que eu chamo de um diferencial, assim, para as outras rádios, por exemplo. Até outros veículos. Porque aqui você tem um ouvinte. Então você atende um ouvinte, ele te passa uma informação e na hora você ou grava com ele ou você já entra no ar. Coisa que é muito difícil você conseguir em outros canais, como na internet, com web. A web também é muito rápida, mas ela não tem a mesma agilidade do rádio, entendeu? Então, porque você tem que escrever um texto, você tem que corrigir algumas coisas. No rádio não, você vai no improviso, você entra na hora, às vezes, sem texto nenhum. Você acaba de receber a notícia e já corre. Então, o rádio, ele ganha por isso, entendeu? Ele tem esse diferencial, ele é mais ágil. E o ouvinte do rádio, ele também é muito exigente. Então você tem que tomar muito cuidado com o teu texto, com a forma como você explica alguma coisa. Que, às vezes você vai passar uma informação, dependendo do tom da voz, você pode estar sendo irônico, grosseiro. Então tudo isso pesa no rádio, mas o imediatismo do rádio é incomparável. Por isso que eu acho o rádio ele muito sedutor, assim. Para quem está começando no jornalismo, não tem experiência melhor do que fazer rádio. Você considera as redes sociais uma forma segura de apurar as informações? Tem que tomar muito cuidado. Redes sociais hoje, porque, por exemplo, blogs. Qualquer pessoa pode criar um blog. Você não sabe o teor do conteúdo, você tem que apurar sempre. Até as informações que nós pegamos aqui com os ouvintes, antes de entrar no ar, você tem que apurar. Claro que em alguns casos você corre da informação. De 10, você acerta 7. Você corre o risco de errar 3 vezes. Mas na maioria das vezes você acerta. Então, falando de redes sociais, é muito complicado, porque você não sabe quem está escrevendo, por que está escrevendo isso, da onde veio essa informação, e você tem uma responsabilidade muito grande quando você entra no ar com alguma coisa. Então, antes de tudo, você tem que apurar. Band News Fluminense FM. Eu gostaria de saber de você, porque nós estamos representando os alunos da Pinheiro Guimarães. Que conselho você daria para os alunos que gostam de rádio e de comunicação num todo, para esse começo, né? Porque a gente sabe que é difícil.
qual conselho você daria como uma pessoa que trabalha na rádio? Olha, a primeira experiência é sempre a mais complicada, porque quando você está procurando estágio, em muitas empresas eles exigem experiência, ou você tem que fazer alguma prova, mas o mais importante para o aluno é estar sempre fazendo alguma coisa. Seja na faculdade, pegar, escrever um texto, mostrar para o professor, ficar em casa treinando no Som de Forge, que é um diferencial. Eu lembro quando eu cheguei aqui para fazer minha entrevista, a primeira coisa que me perguntaram: você sabe mexer no Som de Forge? Você sabe editar uma sonora? Sabe gravar? Então, como eu sabia fazer isso, coisa que eu já tinha aprendido numa outra rádio, fez toda a diferença. Mas você consegue aprender na faculdade, entendeu? Trabalhos acadêmicos, tudo isso conta muito. E eu acho que a pessoa tem que escolher a área de acordo com o que ela se identifica mais. Não adianta você escolher pela parte que paga mais, ou que você acha que você vai conseguir uma promoção mais rápido. Não adianta. Você tem que escolher uma área que você se identifique, que você de fato queira trabalhar durante muito tempo, para depois você não se arrepender, porque é normal, lógico, no início você trocar, você faz estágio numa empresa, depois você passa para uma outra. Isso é até interessante para você pegar a experiência e aprender a conviver com outras pessoas. Mas é muito bacana quando você, logo de cara, você já se identifica com alguma coisa, você aprende mais rápido e você consegue crescer nessa empresa. Então eu acho que o fundamental para o estudante hoje é não acomodar, não desistir, sempre procurar fazer alguma coisa, mesmo que esteja sem estágio, algo dentro do jornalismo. Chama um grupo, tenta montar um jornal, cria um blog para escrever sobre algumas coisas, rádio. Tem sempre uma forma de você estar atuando no jornalismo, colaborando com alguma rádio ou com alguma empresa de comunicação, seja um jornal impresso, web, porque agora todas essas empresas têm têm estreitado, na verdade, essa relação com o ouvinte, também com o repórter. Seja ele um repórter profissional já, ou formado ou no mercado, ou aquele que está na faculdade começando a carreira. Então é importante você ter sempre algum trabalho para você poder mostrar e estar preparado para quando pintar essa oportunidade, porque quando você menos espera, você recebe aquela ligação, você tem que estar pronto para começar e trabalhar. E qual a área de atuação dentro da rádio sua, especificamente? Bom, eu aqui faço a produção do programa do Ricardo Boechat. É uma responsabilidade grande, porque é o principal programa que a rádio tem, o principal produto da rádio. É num horário muito importante, começa às 9 da manhã, vai até às 11. Você tem também o Garotinho às 10h30. Então aqui, primeiramente, a gente atende os ouvintes, seja por e-mail ou por telefone. A gente está sempre trabalhando essa comunicação com o ouvinte, estreitando mesmo a relação. E é a nossa principal fonte, porque nós pegamos essas denúncias, apuramos e a partir daí a gente começa a pautar o programa em cima das denúncias. O programa que a gente faz aqui do Boechat, eu posso chamar até de um pouco polêmico em relação à faculdade, ao jornalismo, porque você foge um pouco, em alguns casos, do que a gente aprende em sala de aula. E isso eu acho bacana, que é o diferencial do mercado de trabalho para a faculdade. Por exemplo, a gente dá sempre voz ao ouvinte. Então, digamos que você faça uma denúncia contra uma empresa de transportes. Você reclama de um ônibus. Você diz que na sua viagem o ônibus atrasou, furou o pneu, teve que trocar, enfim. E aí, lógico, o jornalismo tem que ouvir os dois lados, você vai ouvir a empresa. A empresa diz que não, que a viagem foi tranquila. Aqui a gente dá voz para o ouvinte. A gente vai bancar a versão do ouvinte, entendeu? Isso deu o exemplo do transporte, mas a gente faz em todos os segmentos, seja o governador, o prefeito, não importa quem seja, o ouvinte aqui na Band News FM é sempre a prioridade, então a gente sempre tem a razão. Depois do ouvinte, a gente vai sempre abastecendo as redes sociais, a gente tem um Facebook, tem um Twitter, então a gente está sempre atualizando o que nós estamos produzindo. E como meu trabalho também é de produção, então eu ajudo algum repórter que vai entrar no programa, porque algumas denúncias a gente tem que checar no local, a gente vai até o local, então a gente manda um repórter. E eu fico aqui da redação, então que abastecer o repórter. Olha, já liguei para o órgão tal, que está envolvido nessa denúncia, a gente já tem essa resposta. Até para saber o que ele conseguiu lá, porque dependendo das informações que ele já obteve, a gente passa aqui para os âncoras, que é o Rodolfo Schneider, a Mariana Procópio também apresenta o Ricardo Boechat, para saber já o que a gente pode chamar, o que a gente pode comentar. Então, essas denúncias, a maioria delas, quando vai ao ar, depois a gente fecha uma matéria para rodar na programação. Então, além de produzir o programa, quando essa denúncia rende uma matéria, eu também fecho a matéria. Então, você grava uma sonora, você vai procurar o órgão oficial, pegar uma resposta. Então, você faz de tudo um pouco. No final de semana, como a gente trabalha por escala,
O repórter também apresenta o noticiário, então também apresenta o noticiário, tem que abrir a rádio, chegar mais cedo, preparar a programação que a gente vai falar durante a manhã, ter uma comunicação com São Paulo, que é a cabeça de rede, para poder saber o que eles querem de entrada, porque o repórter do Rio entra para a rede, assim como nas outras praças. E tem planos para o futuro? Você disse que é uma paixão a rádio, a gente entende isso todo momento que você fala. Mas se você tivesse um convite para participar, por exemplo, de uma televisão, você conseguiria deixar a rádio? É difícil, é bem difícil. Mas eu também penso em trabalhar no jornal impresso, web, para saber como é também. Porque você não pode também, sendo jornalista, não dá para você ficar limitado a uma coisa. Eu acho que é muito interessante você rodar um pouco, mas sem deixar o rádio. O rádio e mais um. Se não der, a gente vai levando e tal, mas eu penso em continuar com o rádio por muito tempo. Jonathan, eu vou perguntar para você, como foi o começo? Você não deve ter começado pela Rádio Band. Qual foi o começo dessa sua história de rádio? Como foi o começo? O primeiro trabalho, a primeira experiência? Então eu comecei na Rádio Relógio, que vem a ser a nossa Rádio Relógio, depois foi mudando, e lá eu fazia também a produção de alguns programas, só que era bem diferente, porque lá eu tinha um espaço para poder falar de esporte, de futebol, dentro do jornal que tinha na rádio. Então foi uma experiência muito boa, foi a primeira rádio onde eu pude entrar no ar, aquele nervosismo de quando você está fora, assim, olhando, você acha que está preparado, mas quando o locutor te chama e você vê aquele microfone aberto, bate aquele frio na barriga. Então foi lá que eu tive essa experiência, que os locutores sempre davam um toque, olha, você pode entrar assim, diminuir mais, prestar mais atenção na respiração. Então tudo que eu fui aprendendo assim no rádio de início, depois da faculdade, foi na Rádio Relógio. Fiquei lá por 11 meses, até que, como eu digo, tudo é muito rápido. Eu estava na aula na faculdade, meu telefone tocou um número que eu não conhecia, dificilmente eu atendo, ainda mais dentro de sala de aula, eu saí para atender, era um amigo meu, que já trabalhava aqui na Band News FM, ele me ligou e falou, olha, pintou uma vaga aqui na produção do Boechat, a produtora saiu, foi para uma outra oportunidade, você topa? Eu pensei em você, achei que o perfil da vaga combina muito com você, já tinha trabalhado com ele um tempo. Falei sim, marcou a entrevista para o dia seguinte, eu vim aqui, fiz a entrevista, 20 minutos depois já tinha acertado tudo, estava contratado, e aí começou essa história aqui no dia 4 de outubro de 2011. Comecei aqui na Band News FM, mês que vem eu faço 2 anos aqui na rádio, e foi aqui que eu comecei a ter esse contato com o ouvinte que eu não tinha em outra emissora, e foi aqui que eu me apaixonei mais ainda pelo rádio.